é a aula do artigo The Evolution of Unix Time Sharing. Como dito na outra aula, o autor do artigo é o Dennis Ritchie, que fez a linguagem C e ajudou a escrever o sistema operacional em Unix. O artigo trata da evolução do PDP-7, de 1968, até o PDP-11, de 1973 a 74. No início do artigo, ele fala de uma condição social. Então, qual a condição social que levou ao Unix? Por que ele fala de condição social no artigo? Então, vamos dar o contexto da época. Na época, o Dennis Ritchie trabalhava na Bell Labs, que pertencia à AT&T. A AT&T era uma operadora de telefonia, só que ela tinha um monopólio nos Estados Unidos. Ela era gigantesca. Era maior que todas as operadoras de telefonia juntas. Vocês podem pensar no poder que ela tem. Aí depois a justiça americana quebrou o monopólio da AT&T, e a AT&T quebrou então em várias firmas. Na época, então, ele trabalhava na Bell Labs, e aí eles tentaram comprar o hardware, mas na época o hardware custava muito caro, e aí eles não conseguiram, falhou, né? O projeto dele não foi aceito. Por causa do histórico anterior, quando eles tentaram desenvolver o Multics tentava fazer muitas coisas, o Multics também tentava fazer a interação, de comunicação entre humanos. O projeto falhou. Então, o pessoal da AT&T ficou com o pé atrás. Aí, como é que eles resolveram o problema? Então, eles proporam fazer o Windows, resolveram o problema como? Então, eles resolveram fazer um processador de palavras para preparar patentes. Então, patente é algo que o pessoal da empresa precisa. Na época, tinha um aplicativo chamado Rocket, ainda tem. Hoje em dia, esse aplicativo chama MRocket, que ele permite você, então, preparar documentos para impressão, formatar documentos de texto. Então, inicialmente, o plano deles era vaga e aí não conseguiu dinheiro. Depois, então, eles conseguiram aplicativo de processar palavras para fazer patentes e aí sim conseguiram dinheiro do projeto. Então, aqui é importante, quando vocês forem escrever um projeto, justificar para que vocês querem um projeto. Ninguém vai dar dinheiro à toa. Então, se eu fazer um projeto de pesquisa, é importante vocês ter uma utilidade, uma motivação muito importante para poder receber recursos. O PDP-7, inicialmente, eles desenvolveram um jogo espacial de viagem espacial. E aí eles tiveram que escrever o código todo do início. E eles não queriam fazer isso de novo. Então, o que é um sistema operacional? O sistema operacional, se você for pensar bem, é apenas um programa, é um aplicativo. Mas o que ele faz? Ele provê, então, recursos para facilitar o desenvolvimento de novas aplicações. Então, no caso, o que o sistema operacional pode prover? O sistema operacional pode prover, por exemplo, um sistema de arquivo. Então, eles queriam prover um sistema de arquivo para os desenvolvedores. Como é que o PDP-7 modificou o projeto do Unix? Então, o PDP-7 ele tem esse som de recursos. Então, o Unix foi feito para ser eficiente em termos de recursos. Então, isso daí afetou a filosofia do Unix. Então, a filosofia do Unix é tentar usar os recursos de maneira eficiente. Outra questão da filosofia do Unix é conveniente você fazer os programas na mesma máquina. Então, se você desenvolver um código para outra máquina, é bem mais difícil, porque se você vai ter que compilar, fazer um cross-compile para outra máquina, depois tem que ir lá instalar e testar. Então, a ideia do Unix é que você consiga desenvolver programas no próprio computador. Quais são as diferenças do sistema de arquivo do PDP-7 e quais são as similaridades para
próxima versão. As similaridades são: ele tinha a questão do diretório, os arquivos especiais. Se vocês forem lembrar, os arquivos especiais são, por exemplo, que acessam a dispositivos, por exemplo, mouse e impressora. E aqui outras similaridades são os inodes. As diferenças são: não tinha path name, não tinha caminhos. Então, não existia o endereçamento através de nomes hierárquicos. Outra diferença é o tamanho da palavra, word address. Outra diferença é que não tinha o comando mount. Por quê? Porque no PDP-7 não tinha discos removíveis. Como eu falei para vocês na outra aula, o PDP-11 tinha 4 discos removíveis. Então, isso fez com que eles criassem o comando mount. Outra diferença é que o PDP-7 para o sistema atual é que na época não tinha como você criar diretório. Não existia o comando mkdir, fazer diretório make directory. Então, você só conseguia criar os diretórios quando você estava bootando a máquina. Depois que a máquina bootou, não tinha mais jeito. Uma questão importante aí é a sobreposição de processamento de computação e entrada e saída. Como é que funcionava na época? Na época podia ter 2 processos, processo A e processo B. E aí, o processo A vai pedir para ler o disco. O que acontecia? O processo A esperava ler o disco, tá? E depois processava o A e o B. Como é que funciona hoje em dia? Quando o processo A pede para ler o disco, o sistema operacional suspende o processo A e aí a CPU começa a executar o processo B. Enquanto isso, a placa-mãe, né, vai comunicar, ler o disco para jogar para a memória do processador. Então, hoje em dia a gente tem paralelismo. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer aumentar a utilização do processador. A gente quer utilizar os recursos de maneira mais eficiente. Mas é sempre o caso de eu fazer isso? Não. Então, na época do PDP-7, o processador era muito devagar. Ele era tão devagar quanto a leitura de entrada e saída. Então, só faz sentido você fazer o que a gente faz hoje quando a leitura de entrada e saída for mais devagar do que o processamento de instruções da CPU, o que não era o caso para o PDP-7. O PDP-7 tinha um CPU muito devagar. Vamos aos números. O ciclo de tempo da memória era em torno de 1 a 2 microsegundos. A CPU gasta em torno de 2 a 3 ciclos. Os discos para ler gastavam de 2 a 3 microsegundos. Então, era na mesma ordem de grandeza. Então, o PDP-7 não tinha essa questão da CPU ser mais rápido do que leitura de entrada e saída. Hoje em dia, os computadores operam em torno de 3 GHz. Então, a CPU, aí o ciclo dela está em torno de 10 nanosegundos. Então, existe uma distância entre o processamento do CPU e a velocidade de acesso à memória. Essa velocidade aumentou muito ao longo dos anos. Como essa velocidade aumentou, então agora quando o processo A for pedir para ler o disco, o sistema operacional suspende o processo A e executa o processo B enquanto está lendo o disco. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que mostra que o sistema operacional depende do avanço da tecnologia. Como a tecnologia para a velocidade de processamento da CPU aumentou muito mais rápido do que a velocidade de processamento de saída, é importante, então, agora a gente fazer isso, fazer a sobreposição de computação de entrada e saída com o do processador. Esse é um exemplo, então, que mostra uma perspectiva histórica de como os sistemas evoluem ao longo do tempo. Sobre o shell do PDP-7. Quais são as diferenças do shell do PDP-7 para o shell dos Unix atuais? Então, vamos ver as diferenças. O algoritmo do shell, como é que era? Primeiro, você tinha que fechar todos os arquivos abertos. Depois, você tinha que ler a linha de comando. Depois, você criava o link dos arquivos. Na época, não existia o fork.
comando fork, só o exec. O que o exec faz? O exec copia a área do programa. Então, no caso, o exec sobrescrevia a área do shell. Então, você perdia o shell para executar o comando que você queria. Quando você for sair do seu programa, ao executar a função exit, que é sair, ele relia o shell na memória. Então, ele carregava o shell de novo na memória. Para fazer isso é um processo custoso. Quando você carregar um programa, você tem que ter certeza que o sistema operacional está em um bom estado. Um outro exemplo que eles tinham, o que é isso em bom estado? Está tudo certo. Por exemplo, todo diretório precisava ter um arquivo TTY, arquivo de configuração, para poder ler a entrada do teclado. Então, imagine que você vai por um diretório que não tinha esse arquivo TTY. Então, você não ia conseguir mais digitar nada. Então, estava problema. Olha só as dificuldades que é. Né? Então, você tem essa dificuldade. Hoje em dia, o que aconteceu? Eles adicionaram o fork e adicionaram o wait. Por que eles adicionaram o wait? Porque quando você adiciona o fork, o processo pai tem que ficar em espera para o processo filho executar. Então, o processo pai ficar esperando o processo filho, foi criado a função wait. Depois disso, existem algumas convenções no Unix. Então, ao invés de usar o comando dd para copiar, agora a gente pode ter hierarquia de nomes. Ao invés de ter um problema de ter um arquivo tty, que é para acessar o teclado, agora a gente tem arquivos especiais que acessam usando o que? Por exemplo, /dev. E, antigamente, a função wait usava troca de mensagens usando rmessage. Hoje em dia, a gente consegue utilizar lá o diretório /etc. Como é que foi a implementação inicial da função wait? Ela foi feita utilizando passagens de mensagens. Então, o pai criava o processo filho. Aí o processo pai ia para o wait. Aí o que acontecia no processo wait? O processo pai ficava mandando mensagens para o processo filho. Até que o processo filho terminasse de executar, e aí, quando o pai mandava uma mensagem e o processo filho já terminou, isso gerava uma mensagem de erro. Assim, devido à mensagem de erro, o processo pai sabia que o processo filho tinha acabado. Repare, então, que eles utilizaram uma outra função que já existia para fazer o que eles queriam. Mas isso aqui é meio gambiarrado, né? Então, não é uma solução elegante. Eles estavam usando de outro mecanismo para fazer o que eles queriam. Depois eles mudaram. Eles usaram agora o receive send. O processo pai criava o processo filho e ia para o wait. Aí ele abriu um pipe para receber mensagens do processo filho. Quando o processo filho terminasse, na saída do exit, ele mandava uma mensagem para o processo pai. Dessa maneira, o processo pai sabia que o filho tinha acabado. Tá? Mas repare, se o processo filho tivesse algum problema, terminasse antes de fazer o exit, isso podia dar problemas também. Como é que é feito hoje em dia a implementação da função wait? O processo pai cria o processo filho. O processo pai vai para o wait. Quando o processo pai vai para o wait, o processo vai para o modo suspenso. Depois que o processo filho termina, o sistema operacional vai e reassume o processo pai. Então, quais são as principais lições que a gente tem do artigo? Então, o que a gente aprendeu lendo o artigo? Primeiro, que o sistema operacional vai depender de um conjunto de circunstâncias para o seu desenvolvimento. Por exemplo, ele depende do hardware que a gente tem disponível. Se o hardware de entrada e saída fosse da mesma velocidade que o processador, não ia precisar então a gente fazer essa questão de sobreposição de processamento. Você lê um processo em disco, enquanto isso você processa com a CPU outro processo. Também, outra coisa que a gente aprendeu é que não é fácil a gente conseguir a correta abstração logo no início. Então, o exemplo aí é que não tinha hierarquia de nomes e agora tem. Não tinha como fazer diretório encadir, né? Não tinha também o fork.
Então, isso daí os sistemas vão evoluindo com o tempo para a gente conseguir a correta abstração. Então, muito obrigado, pessoal. E por hoje é só.